Bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente e te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, nós estamos falando esses dias de ter uma mente, o coração em paz, né? Mais voltado para ter uma mente consagrada, uma mente em paz, uma mente na presença do Senhor. Irmãos, presta atenção, nós temos a mente de Cristo, falamos ontem, não é verdade? Presta bem atenção. 1 Samuel 16, versículo 1. Vamos ler a história aqui da unção, quando Deus envia Samuel para ungir o filho de Jessé, né? O Davi, ele não sabe que é Davi. Bom, vamos lá. E deixa eu te perguntar uma coisa, já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Irmãos, presta bem atenção, consagre o seu dia na presença do Senhor, entrega a sua mente na presença do Senhor. As batalhas estão acontecendo na nossa mente. As batalhas estão acontecendo nos nossos raciocínios. Tenha uma mente cheia da presença do Espírito Santo. Não foi isso que nós ouvimos ontem? Quem tem a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, porque o Espírito Santo nos dá a direção. Olha só, 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Irmão, presta bem atenção. O assunto aqui é meio desafiador aqui para o Samuel. Primeira coisa, então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Presta bem atenção. O Saul estava na mão do Samuel. Como isso? Como que ele estava na mão do Samuel? Porque o Samuel não ia até lá ungir um novo rei, ficava orando a Deus pelo Saul e aquela coisa toda. Então Deus falou aquilo, irmão, presta bem atenção, tem coisa que eu estou postergando, eu estou demorando para resolver aquilo, estou demorando, por quê? Porque eu não entendi a mente de Deus. Pensa com a mente de Deus. Às vezes tem coisa que você fala assim, eu tenho que me desfazer disso, e a gente nunca se desfaz. Já viu aquele quartinho dentro da nossa casa, ou um cômodozinho, ou aquele espacinho que vai juntando bugigangas, vai juntando um monte de coisa? Por quê? Porque a gente fala assim, não, depois eu tiro isso daí. Irmão, tem coisa que não serve, tira isso aí, em nome de Jesus. Tem relacionamento que não serve, sai daí em nome de Jesus. Perdão. Tem situação que não serve, sai disso aí em nome de Jesus. Olha só, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Irmãos, aconteceu algumas coisas. Saul ofereceu o sacrifício na hora que não era, intrometeu naquilo que não era. Presta bem atenção, pensa com a mente de Deus, traz a direção do Espírito Santo para fazer as coisas. Olha só, eu e você, nós estávamos falando ontem que os pensamentos de Deus, ó, tá lá em cima. Eu tenho que me alinhar com os pensamentos de Deus. Nós estamos imaginando as coisas, presta bem atenção. O Samuel falou: oh, Deus, se eu for lá, o Saul vai me matar. Na hora que ele souber que eu estou ungindo um rei, irmãos, Deus, ele dá o caminho e a estratégia. Eu estou olhando com a minha mente humana. Isso daqui não tem como resolver. Mas Deus é Pai, Ele é Criador dos céus e da terra. Ele vai dar um caminho. Presta bem atenção, ó. Aí ele falou para Samuel: ó, Samuel, você pega uma vaca aí, uma ovelha, uma novilha, né? Vaca, né? Uma novilha, e leva lá para fazer o sacrifício.
Quando chegar lá, você convida o Jessé. E lá eu vou te mostrar quem eu vou ungir. Irmão, em nome de Jesus, Deus já pensou em tudo. Deus já tem o caminho. Acompanha a mente e o raciocínio de Deus. Nós nos desfazemos de algumas coisas, de relacionamentos, de situações, porque nós estamos aqui com a nossa mente. Não, se eu falar alguma coisa, vou morrer, vai desbarrancar tudo, vai acontecer um monte de coisa. Deus tem um caminho para as coisas acontecer. Veja bem, porém de Samuel, aí ele diz para o Samuel, né, o que tinha que fazer. Vim sacrificar e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de ungir, o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. O que eu quero trazer, mais um trechinho, está aqui, ó. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes, não olhe. O que você olha, vai pensar, você está pensando com o seu raciocínio. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos raciocinar? Há muita situação, os diabo, presta atenção, projeto de Deus na nossa vida, plano do Senhor, surgiu lá uma situação, é um plano de Deus, é um projeto de Deus. Aí no meio do caminho, o diabo do inferno quer lançar um joio no meio do nosso trigo, no meio do nosso projeto. Aí a gente vê uma coisa que é parecido com o que nós estamos raciocinando. Irmão, em nome de Jesus, olha com a visão de Deus para que você possa tomar decisão naquilo que você vai fazer. A gente olha, logo pensa, logo raciocina e fala assim, é isso aí que tem que fazer. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmão, em nome de Jesus, presta atenção no que Deus está dizendo para mim e para você. Olha para as situações com a mente de Deus, com a mente do Senhor. Sabe por quê? Porque eu vejo uma situação, olha, parece bonito, parece grandão, deve desembanhar a espada ali rapidamente, o tamanho dele, ele tem uma força, irmão, Deus queria, olha o raciocínio de Deus, Deus queria um rei, e não um homem para batalha, o Samuel estava olhando para a estatura, por isso que Deus falou com ele, não atente para o tamanho da sua estatura, por o seu tamanho, nem para o rosto, a sua estatura, irmão, o Samuel estava raciocinando como? Um homem de batalha. Como Deus estava raciocinando? Como um rei. Presta bem atenção, acompanhe o raciocínio de Deus. Ó, vamos aqui rapidinho aqui no 2 Reis 5, versículo 10. O Eliseu falando lá para o Naamã. Ó, então, Eliseu mandou-lhe um mensageiro. 2 Reis 5, versículo 10, tá? Vou pegar dessa parte. O Naamã, lembra da história? O Naamã com a lepra. Aí ele pega e fala assim, manda as cartas e a história toda. Irmãos, presta bem atenção. Olha só, no versículo 10 diz assim, ele chegou lá na porta do profeta, do Eliseu, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada, ficarás purificado. Porém, Naamã muito se dignou e foi dizendo, eis que dizia comigo, irmão, para de dizer contigo, para de pensar, para de raciocinar. O cara, presta bem atenção, ele andou um montão, saiu lá da cidade dele, da onde ele estava, andou bastante,
chegou lá para desperdiçar tudo aquilo só porque o profeta mandou ele tomar banho lá no Jordão? Irmão, raciocina com a mente de Deus, com a mente de Cristo. Deixa o Espírito Santo te dar a direção. Olha só, muitas vezes, o que ele estava fazendo? Ele veio o caminho todo imaginando, pensando, ó, o profeta vai fazer isso, vai fazer tal coisa. Irmão, não fica imaginando consigo, não. Em nome de Jesus, traz a palavra, traz o raciocínio. Qual é o raciocínio de Deus? Palavra de Deus. Raciocina que nem Deus está nos dizendo. Põe a sua mente para funcionar aí, querido, que vai dar tudo certo. Aí ele fala assim, porém, Naamã muito se dignou-se e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Versículo 13, do 11 para o 13. Então ele ficou imaginando como as coisas iam acontecer. Para de imaginar, para de ficar pensando, não, deixa Deus conduzir as coisas. O Samuel falou, não, Deus, se eu for lá, o Saul vai me matar, peraí que eu já vou te dar, você não está raciocinando direito, vou te dar a estratégia. Deus nos dá a estratégia certa. Continua aqui, aí no versículo 13. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficará purificado. Irmãos, Deus queria curar mais coisas além da lepra daquele homem. Então Deus deu aquela direção para o profeta, porque ele precisava aprender a obedecer, aprender a seguir a ordem ali, enfim, várias coisas. Então desceu e mergulhou no Jordão, e 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Presta atenção, querido. Não fique imaginando com a sua alma, não, pensando consigo mesmo. Raciocina com o raciocínio de Deus, em nome de Jesus. Deus tem cura, tem milagre, tem caminho. A gente fica pensando, raciocinando, como é que eu vou fazer isso? Essa coisa precisa se desfazer disso, precisa se desvencilhar disso. Vai que eu vou te dar estratégia, raciocina comigo. Aí a gente chega lá e vê uma situação, logo a nossa mente já começa a trabalhar, a pensar. Aí muitas vezes, na maioria das vezes, influenciado pelas nossas amizades, a parte geográfica onde a gente está, e as coisas acontecendo. Em nome de Jesus, deixa Deus trabalhar aí na tua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, abre a nossa mente para raciocinar conforme a tua mente, conforme a tua direção. Nos dá raciocínio, nos dá capacidade, Pai, de entender e interpretar as coisas em nome de Jesus. Unge-nos, ó Pai, com o teu poder e a tua graça. Unge-nos, Senhor, com a tua unção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Vem fortalecer na nossa mente o nosso entendimento. Senhor, há situações que nós não enxergamos possibilidade ou vemos obstáculos além da nossa conta, mas o Senhor é Deus, Pai, e é poderoso para nos dar um raciocínio segundo o teu projeto, segundo a tua direção. Nos dá raciocínio e direção diante de cada situação. E que nós possamos obedecer à direção que o Senhor tem projetado em nome de Jesus. Pai, guarda cada um que está comigo, livra do mal, da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.